Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de cinemática vetorial. Eu vou fazer agora uma questão de aceleração vetorial. Bom, a questão diz assim: um avião sai de um mergulho percorrendo um arco de circunferência de 300 metros. Sabendo-se que a sua aceleração centrípeta no ponto mais baixo do arco vale 8,33 metros por segundo ao quadrado, conclui-se que sua velocidade nesse ponto é... Então, essa questão ela está com um erro de digitação aqui. Na verdade, era para aqui, ó, percorrendo um arco de circunferência de raio 300 metros. Porque quando a gente considera esse 300 metros como raio, a questão tem gabarito. Porém, se a gente usar os 300 metros sendo um arco, a gente não tem gabarito. Então, olha só. Se caso a gente fizesse com o texto sem essa alteração, que seria levando em consideração que o arco fosse de 300 metros. Depois eu vou te mostrar o porquê dessa figura. O que é o arco? O arco é exatamente essa parte aqui da nossa circunferência. Veja bem. Se eu tenho uma circunferência, essa circunferência, obviamente, ela tem um raio, certo? Então, ela tem um raio aqui. Se eu partir desse ponto e for até esse ponto, faz de conta que esse raio aqui está no centro, a gente acaba fazendo um determinado ângulo aqui. E o nosso arco é exatamente essa parte aqui, tá? E isso aqui é o raio. Então, lá da geometria, eu posso dizer que o arco é o comprimento linear, né, da circunferência, da borda aqui. E aí eu falo assim, para obter o angular, basta pegar o linear e dividir pelo raio. Então, veja bem, quando ele falou que o avião descreveu esse arco aqui como seno de 300 metros, o ângulo que a gente vai levar em consideração é um ângulo de 90 graus. Então, como eu estou falando em geometria, eu não vou usar 90 graus, eu vou usar radiano, porque eu estou falando em medida. Então, 90 graus é π sobre 2 radiano. Então, vai ficar assim, ó, π sobre 2 é igual ao arco, que o problema falou que vale 300 metros, divididos pelo raio, que aí eu vou conseguir descobrir qual vai ser o raio dessa trajetória. Então, o raio vai ser igual a o 2, eu multiplico o 300, vai dar 600. Divididos por π. Eu vou considerar o valor de π como 3 para a gente ter um arredondamento aí nas nossas contas. Então, nesse caso, o nosso raio vai ser de 200 metros, certo? Como ele quer a velocidade nesse ponto, eu vou usar a definição da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é o quê? V ao quadrado divididos por raio, ou seja, a velocidade ao quadrado é a aceleração vezes o raio. Então, no nosso caso aqui, velocidade vai ser igual a raiz quadrada da aceleração. Vou usar essa que ele deu, ó, 8,33 vezes o raio que a gente encontrou, que é um raio de 200 metros. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 1.666. Ou seja, isso aí vai me dar
40,81 metros por segundo. Se eu multiplicar por 3,6, vai me dar 146,9 quilômetros por hora. Então, você vê que não tem essa alternativa aqui. Aí, quando eu falo que é um raio de 300 metros, aí a situação da questão muda, né? Por quê? Porque se o raio for igual a 300 metros, aí sim, ó, a aceleração centrípeta não é igual a V2 sobre R. Então, V é igual a raiz quadrada de a aceleração centrípeta vezes o raio. Então, V vai ficar 8,33, que é a aceleração que ele deu, vezes o raio, que é 300 metros. Então, a velocidade vai ser raiz quadrada de 2.499. 2.499 é quase 500, né? É quase 2.500, ou seja, vai me dar uma aceleração de 49,9 metros por segundo. Multiplicando por 3,6 para transformar para quilômetros por hora, eu acho 179,9 quilômetros por hora. E aí, a gente vê que 179,9 é 180, né? Só que aqui está 1,8 vezes 10 ao quadrado. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a 1,79 vezes 10 ao quadrado, aproximadamente 1,8. Aí, a gente tem que ver o quê? A direção, se é horizontal ou vertical. Mas veja bem, no ponto mais baixo da trajetória, a velocidade ela é sempre tangente à trajetória circular. Então, se a gente for ver, olha só para onde que vai estar o vetor velocidade. Nesse sentido aqui. Então, a gente sabe que vai ser 180 vezes 10 ao quadrado no sentido horizontal, né? Na direção horizontal. Por isso que a resposta está na letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.